capítulo 17, a partir do verso número 20. Uma só voz. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e nos amaste como igualmente me amaste. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças a ti, ó Deus, porque nós somos um em ti, ó Pai. Glórias ao teu nome, Senhor, porque nós somos casa de Deus, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque nós somos casa de Deus, não pela estrutura física, ó Pai, não pelo tempo, mas pelo sangue do Cordeiro, pela comunhão, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós queremos celebrar, ó Pai, o Senhor. Ó Senhor que vive, ó Senhor que mesmo sendo santo, mesmo, ó Deus, sendo Criador, olhou para nós e morreu por nós naquela cruz e nos deu livre acesso, ó Pai. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque, ó Deus, contra a tua igreja nada prevalecerá. Louvado seja, Senhor, porque nós somos morada do Senhor, ó Deus. A ti toda a honra, toda a glória. Receba este culto, ó Pai, como cheiro suave em teu altar. Receba todo o louvor que tu és merecedor, ó Pai, porque nós estamos entrando na presença do Rei. Nós não queremos, ó Pai, ó Deus, chegar de mãos vazias diante do Rei, mas prestar o nosso melhor culto. Ó Deus, tu não queres, ó Pai, apenas o nosso louvor, tu queres o nosso coração, a nossa vida, ó Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos que somos casa de Deus e contra ela nada prevalecerá. E assim louvamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Santidade.
Mas eu tenho notícias boas para nós. Já terminamos o alicerce do salão em arco-íris. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. E nós fizemos o orçamento para levantar as paredes. Ficou um pouquinho apertado para nós. Mas graças a Deus que um irmão da nossa igreja, irmão Raimundo, que é pedreiro, ele já ofertou 2 dias da semana dele para esse trabalho, para levantar as paredes lá e terminar esse projeto. E nós vamos continuar na nossa campanha para levantar os tijolinhos lá para arco-íris, agora já com um custo bem menor, devido a essa doação desse irmão da sua mão de obra, que é uma parte assim, bastante cara numa construção. E vamos acertar com ele para o próximo ano, para que ele faça o restante também, né? A gente paga uma parte ele doa, e assim a gente termina o salão lá em arco-íris. Quero louvar o Senhor Deus também, porque nós já estamos chegando na casa dos 60 MDAs. Amém? Vou explicar e aos poucos você vai entendendo o que é o MDA, o modelo de discipulado apostólico. É discipulado 1 a 1. Uma pessoa cuidando de uma pessoa. Esse é o modelo bíblico, aquilo que Elias fez com Eliseu, aquilo que Paulo fez com Timóteo. Deus tem trazido essa estratégia bíblica para a nossa igreja e tem feito uma diferença tremenda na nossa igreja. E eu gostaria, bem breve, assim, que algumas pessoas que estão já dentro da visão do MDA, que já estão sendo discipuladas e cujo discipulado tem feito diferença na sua vida, que desse um testemunho, assim, bem rápido, da importância que tem tido, do seu crescimento, o que é que Deus tem feito. Por gentileza, irmãos, eu sei que Deus tem agido na vida de muitas pessoas, mas uns 2 ou 3 testemunhos eu gostaria de ouvir daqueles que têm sido abençoados através do MDA, do discipulado 1 a 1. Muito bem. Se tiver mais alguém que quer vir, pode vir. A gente reduz o tempo aqui daqueles que vão falar. Vamos ouvir. Graça e paz, irmãos. Irmãos, é uma bênção realmente o MDA, tá? Eu tinha coisa comigo, irmãos, de quase 40 anos atrás, raízes de amargura no meu coração, tá? Que ficaram para trás, graças a Deus, pelo contato que eu tive com o meu discipulador, irmãos. Isso é muito lindo, tá? A gente vai conversando, a gente vai se abrindo, e Deus vai revelando as coisas que tem que ser reveladas, que estão ocultas em nossas vidas, que estão atrapalhando a nossa comunhão com Ele. Ele vai revelando, irmãos. É muito maravilhoso, realmente, tá? E eu tive participando também daquele encontro lá em Marília, né, do Face a Face. Ali eu já comecei a me desprender mais, né, diante de Deus. E a partir do momento que eu comecei a ser discipulado, irmãos, ficou muito melhor na minha vida, tá? Eu tenho procurado me aproximar mais de Deus, tenho um tempo melhor com Deus, que é o TST. Então, irmãos, é maravilhoso a gente ter um tempo para Deus na nossa vida diariamente, irmãos. Isso aí é muito lindo. Obrigado, irmãos. Meus irmãos, nós fomos para o congresso em Marília, e uma coisa me chamava muita atenção nos irmãos que estavam lá. Era interessante o amor que um tinha com o outro, de estar ali junto e abraçando, falando, Deus vai abençoar você, Deus vai te fazer forte. E eu fiquei impressionado com aquilo. Falei assim, estou ansioso, eu quero começar logo isso. E aí eu fiquei orando, nossa Deus, quem que vai me escolher? Né? E Deus trabalhou, e através disso, muitas coisas têm sido mudadas em mim.
coisas que eu deixava escondido, oculto só para mim. Eu compartilhei e isso tem aberto minha visão de uma maneira tão grandiosa que Deus tem abençoado sobremaneira a minha vida. E eu tenho certeza que Deus quer isso para você também. Amém? Amém. Amém. Vou falar do outro lado, que é o não receber, mas o dar. Né? Eu lembro quando começou, eu estava louco para fazer com alguém, para ser o discipulador, mas eu não tinha ainda, então eu comecei, depois de um tempo, eu comecei a discipular. É o outro lado, você cuidar das pessoas, a igreja, a função que nos limita, a função do pastor, que é o que a gente aprende, o princípio, o pastoreio, você poder cuidar de vidas, você poder ter intimidade com aquela pessoa. É engraçado porque quando você está conversando, você faz uma pergunta, a pessoa fala, não, eu não fiz isso, mas é assim, aí você vai aprofundando a cada semana e a gente vai tratando as dificuldades, os problemas. Mas esse lado de você receber e você também não guardar para você, mas ser discipulador de alguém é excepcional. Você vê a alegria da pessoa e assim como eu me senti importante quando me discipularam, quando começaram, as pessoas também se sentiram, é maravilhoso. O MDA também tem sido bênção na minha vida. Quando eu comecei, eu não achei que era tão assim, né? Mas quando eu comecei, eu tinha uma raizinha de amargura lá no meu coração que eu não sabia. E eu conversando, me abrindo com a minha discipuladora, eu descobri que eu tinha uma raizinha de amargura. E Deus foi tão bom que eu nem percebi, daquele dia em diante, nunca mais aquilo me acusou nem nada. E eu agradeço a Deus, porque tem pessoa que foi na minha casa e pediu para mim, me adota, por favor, me adota. Então, Deus está contagiando as pessoas. E a cada dia Deus fala com a gente em cada reunião. Então, eu agradeço a Deus por isso. O MDA está mudando muito a minha vida, porque antes eu não tinha muito TSD, não tinha aquele tempo só com Deus. E muitas vezes você esquece, eu resolvi falar assim, esquecer não, né? Coloquei no celular, para o celular tocar, na hora que tá 1h30 toca, para mim poder ter o TSD com Deus. E também não quis deixar só para mim, né? Ficar só comigo, isso, não. Daí eu adotei o Léo e estou ajudando muito ele na vida dele, que ele possa ter o TSD com Deus também. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Deus está levantando uma multidão de pastores, aquelas pessoas que vão ser pastores de uma alma, vão cuidar de uma pessoa, vão amar, vão cuidar bem, vão orar. Querido, Deus tem colocado no meu coração uma preocupação, um amor pelos meus discípulos. Às vezes durante o dia, às vezes na madrugada, Deus fala, ora por esse, ora por aquele. Às vezes eu jejuo por eles. Quando jejuo, sempre coloco a vida deles ali em oração diante de Deus. E tenho clamado realmente pela vida deles. Eu tenho certeza que eles têm clamado e da mesma forma amado e cuidado dos seus e os seus assim por diante. Isso tem feito uma cadeia tão bonita e tão grande que tem alcançado mais e mais pessoas e vai alcançar você também. E você vai ser bem cuidado. Deus está mudando a nossa igreja, e isso é só o começo, em nome de Jesus. É por isso que nesta noite, Deus colocou em meu coração pregar sobre mente de Cristo ou mentalidade de Caim. Isso é uma mescla daquilo que a gente tem recebido e tem sido ministrado através deste congresso de MDA, através dos livros, através dos DVDs. E na verdade, quando os irmãos dizem assim, quando nós chegamos lá e fomos participar, eles diziam uma coisa muito bonita. Eles falavam assim, na porta, e nos recebiam e diziam, MDA, a sua vida vai mudar já. E sabe por que mudou e muda mesmo, querido? Porque não é o MDA, porque MDA é a palavra de Deus colocada em prática. São os princípios bíblicos de você buscar Deus, priorizar Deus, o reino de Deus, santificar, orar mais, de você amar o seu irmão, cuidar do seu irmão, se importar com o seu irmão, esses princípios colocados em prática.
E a sua vida muda mesmo. O princípio de você ser transparente, você confessar os seus pecados, não somente a Deus. A Bíblia diz que a gente não tem que confessar só a Deus, confessar o pastor, não. A Bíblia diz que nós temos que confessar uns aos outros, a Deus para ser perdoado e aos irmãos para sermos curados, sarados. Então, o discipulador é aquele que vai te ouvir. Olha, meu irmão, nessa semana eu fui tentado. A gente tem aprendido a confessar até tentação, para não ter medo de confessar pecado. Olha, eu estou sendo tentado essa semana, por isso, com os olhos, eu estou sendo tentado a esganar tal pessoa, estou sendo tentado nessa área ou naquela. Então, cada um de nós vai se abrindo com o discipulador, antes mesmo de cair em pecado. Porque assim o discipulador vai orar por você, você liga para ele de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora, ora por mim, eu estou sendo tentado nessa área, por favor, né, me ajuda em oração. E o discipulador já vai orar por você, ele já vai clamar a Deus pela sua vida e você vai andar em vitória em nome de Jesus. Então, repita, mente de Cristo, ou mentalidade de Caim. Amém. Fica em pé, querido. Pega a sua Bíblia aí. Repita, esta é a palavra de Deus. Meu coração está aberto. Minha mente receptiva. Eu creio neste livro. Eu sou o que ele diz que eu sou. E eu tenho o que ele diz que eu tenho. E eu abro o meu coração para esta palavra. Nesta noite, em nome de Jesus. E eu nunca mais serei o mesmo. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e é a Tua palavra que transforma, que cura, que santifica, é a Tua palavra que traz vida, é a Tua palavra, Senhor Deus, que é poderosa, é a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ministre a Tua palavra em cada coração nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, estamos de mente aberta, coração receptivo para receber a Tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Podem sentar-se. A mente de Cristo. Nós já lemos João 17 no início do culto. Alguns versículos, leia em casa, todo o capítulo é lindo, é maravilhoso, o amor, o cuidado de Jesus na oração sacerdotal, que ele faz por todos os seus discípulos, e ele não faz somente pelos seus discípulos, ele faz por você, como nós lemos, e esta oração de Jesus, ela tem um lado dela que é uma prestação de contas a Deus, que deu a Jesus discípulos, ovelhas para ele cuidar, os 12. E ele então vai, nesta oração, prestar contas a Deus a quantas estão estes discípulos. E lá no verso 12, Jesus diz assim: enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Queridos, a preocupação, o que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é você se importar com o outro, é cuidar bem, o cuidado, o amor de Jesus para com seus discípulos era tão grande, que ele fez de tudo que ele pudesse fazer, enquanto ele estava com os discípulos, para guardar, para cuidar. Ele guardou no nome que Deus deu para ele ensinou a palavra, ele instruiu esses discípulos, ele orou por esses discípulos, ele jejuou por esses discípulos, ele fez vigília de oração por esses discípulos. Jesus, ele tinha um cuidado. Ter a mente de Cristo é amar, é se importar com o outro, é cuidar do outro, é ter esta mentalidade: eu não vou perder nenhum.
Maior igreja do Brasil, querido, está lá em Santarém, tem 61 mil membros. Se você perguntar a cada um deles, eles têm no DNA desta igreja esta ideia: nós não vamos perder nenhum, nós vamos cuidar bem de todo mundo, nós vamos amar, nós vamos proteger, nós vamos orar, nós vamos jejuar por cada um. E quando um se afasta, eles não desistem daquela pessoa, eles ficam orando, eles ficam jejuando por aquela pessoa, amando, né, investindo naquela pessoa, para que até esta pessoa voltar. E o testemunho do pastor lá, que às vezes demora 15 anos, mas eles não desistem, ora por 15 anos até aquela pessoa voltar. Mas sabe por quê? Porque cada pessoa lá tem um discipulador. Cada pessoa ali tem alguém que ora. E quando alguém perde, aquele discipulador lá fala: eu perdi, era meu, eu estava orando por ele, eu estava jejuando, eu estava cuidando. Será que eu não cuidei bem? Ele foi embora, se desviou, foi para outra igreja, foi para outro lugar. E aquele discipulador não desiste, ele fica pedindo para a igreja oração, ele pede para o seu pastor, ele leva nas vigílias, ele leva nos pedidos de oração, porque ele quer cuidar bem, ele tem a mente de Cristo, ele cuida bem, e ele não desiste daquela pessoa que desistiu dele, ele não desiste daquela pessoa que desistiu da igreja. Querido, isso é ter o DNA de Cristo, isso é ter a mente de Cristo. Jesus ora ali e ele fala: Pai, enquanto estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pai, eu só perdi aquele, mas é porque estava profetizado que ele ia se perder, estava lá nas escrituras. Se não tivesse nas escrituras, nem Judas eu perderia, Senhor. Porque Jesus, ele amava, ele cuidava. Jesus, querido, olha a mente de Cristo, mesmo sem ter pecado. Se você ler o capítulo 17 todo, Jesus vai falar: eu me santifico por eles. O que é que Jesus tinha para se santificar? Jesus não tinha pecado, mas mesmo não tendo pecado, Jesus tem essa ideia: eu preciso me santificar por eles, eu preciso orar por eles, eu preciso buscar ao Senhor pela vida deles. Querido, o discipulador, aquele que pega essa mentalidade de Jesus, de pastoreio, de cuidado, de amor, ele deixa de ser egoísta, de pensar só nele, ele começa a pensar no outro. Os seus motivos de oração já não são apenas ele, a sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seu trabalho, seus estudos. Agora ele já começa a orar pelo outro, é o trabalho do outro, é a esposa do outro, é o esposo do outro, é a filha do outro, os filhos do outro, os pais do outro, o trabalho do outro, é a escola do outro. Ele começa a colocar o outro, porque ele quer ver o outro crescer, ele quer ver o seu discípulo se desenvolver, ele quer ver ele andando em vitória. Se esse discípulo chega para o discipulador e fala: olha, eu estou lutando com este pecado, eu estou tendo dificuldade, eu tenho caído, o discipulador vai dobrar o seu joelho com ele e falar: você vai andar em vitória, você vai vencer isso em nome de Jesus, eu vou andar com você. Querido, eu não estou aqui para julgar você, eu não estou aqui para te condenar. Vem cá, me dá um abraço, vamos ajoelhar agora e nós vamos clamar a Deus. E durante a semana, aquele discipulador está orando, clamando pelo seu discípulo, pega o celular, o telefone, liga para ele: e aí, como é que está aquele problema? Você está andando em vitória? Está tendo dificuldade? Se o discípulo não aparece na igreja, o discipulador liga para ele: não vi você lá na igreja, o que aconteceu com você? Não vi você na IBD, está algum problema? Alguma dificuldade? Ele é bem cuidado, porque ele vai ter um pai na fé, ele vai ter alguém que vai ter a mente de Cristo e vai cuidar bem daquela pessoa. Ele tem essa mentalidade: eu não vou perder nenhum. Ele vai transmitir a palavra, os princípios da palavra, vai investir naquela vida, mas ele vai fazer tudo isso porque ele tem a mente de Cristo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E a alegria do discipulador que tem a mente de Cristo é ver o seu irmão crescer, é ver a sua irmãzinha crescer, é ver aquela pessoa andar em vitória.
É ver aquela pessoa andar em vitória. Está vencendo em nome de Jesus, está crescendo, está amadurecendo. Agora já tem os seus filhos na fé, já está cuidando de outros. Glória a Deus, aleluia. Isso é ter a mente de Cristo. Decidir, eu não vou perder nenhum. Diga, não vou perder nenhum. Eu quero ter a mente de Cristo. Você ainda não, talvez você ainda não tenha um discipulador, mas Deus já está providenciando um discipulador para você, querido. Porque aqueles que já estão sendo discipulados, entendam isso. Discípulo se escolhe debaixo de jejum e oração, joelho no chão. Discípulo não se escolhe assim, eu fui com a cara desse irmão, eu vou escolher ele porque ele é mais bonitinho. Eu vou escolher, querido, eu já compartilhei, que eu orei e relutei para escolher os discípulos que eu tenho. Eu sei que são discípulos com personalidade forte, com espírito de liderança, pessoas que têm uma personalidade são como cavalos selvagens, que têm um potencial muito grande. Eu olhei e falei, Senhor, eu não dou conta de discipular esse povo aí não, eles têm muito potencial. Mas Deus falou, não, é você mesmo que vai discipular eles. Eu queria discipular aquele discípulo que era quietinho ali, que não dá trabalho, que não vai fazer muita coisa na igreja, mas, aquele que é quietinho. Mas Deus falou, não, pensa que você vai pegar trabalho pouco? Não, você vai discipular discípulo que tem potencial Pedrão, aquele que se atira mesmo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, eu não sou capaz de discipular, mas Deus é capaz de me capacitar para isso. Então, querido, você que já é discipulador, ou você que já está discipulando, sendo discipulado, e você ainda não escolheu o seu discípulo, cuidado, não vai escolhendo assim, à torta e à direita, pergunta para Deus. Jesus, para escolher os seus discípulos, ele passou a noite inteira orando. É muito sério isso. Porque às vezes você vai escolher um discípulo e aquele discípulo vai ser para toda a sua vida. Você vai discipular e você vai cuidar dessa pessoa. Você vai amar e você vai cuidar que ela não se desvie, que ela esteja andando em vitória, que ela esteja firme. Se você ainda não foi escolhido, entre em oração desde já. Senhor, eu quero ser discipulado, eu quero ser bem cuidado, eu quero estar debaixo dessa cobertura espiritual para eu andar em vitória também em nome de Jesus. Essa igreja precisa ter a mente de Cristo, queridos. Deus está mudando essa igreja, está colocando esse amor, este cuidado, mas ainda precisamos crescer nisso. Todos já estão sendo cuidados? Não. Tem pessoas aqui na igreja que ainda não está sendo cuidado, pastoreada, cuidada, amada. Tem muitos ainda, porque a gente só está implantando, está só no começo. Mas Deus já está mudando a nossa mente, as nossas orações. Às vezes, tinha uma pessoa que, com problemas, uma pessoa que a gente chama de problemática, sai da igreja, a gente tinha uma outra atitude. Hoje não, Senhor, traz de volta, a gente quer amar, a gente quer cuidar, a gente quer esta pessoa. Sabe por quê? Porque, querido, Deus está colocando esta mentalidade, essa mente de Cristo na nossa igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo, quem entra aqui na igreja, que ele tem que sentir abraçado por Cristo, cuidado por Cristo, protegido por Cristo. Cristo, aonde ele ia, ele tinha uma personalidade tão atraente, tão amorosa, tão cuidadosa, que ele atraía multidões a si. Se esta igreja inteira for uma igreja discipuladora, uma igreja de sacerdotes, uma igreja de oração, uma igreja que tem a mente de Cristo, nós vamos atrair multidões, e Deus vai colocar a porta dentro aqui, multidões, porque Ele sabe, eu posso colocar os meus filhos lá, porque eles vão ser bem cuidados, eu vou colocar ali, porque eles vão ser cuidados, querido, esses bancos vão se encher, e serão poucos, quando nós cuidarmos de todos os que estiverem aqui, Deus vai mandar mais, e quando cuidarmos desses que Deus mandar, Ele vai mandar ainda outros.
Talvez o que está faltando é você que está aqui nesta noite, desse dia, eu quero ser discipulado, porque eu também quero cuidar de alguém. Até agora eu tenho reclamado que ninguém cuidou de mim. Eu não fui visitado, eu não fui amado, eu não fui cuidado, eu não estou sendo cuidado. Mas nesta noite, Deus está chamando você para ter a mente de Cristo. Diz, eu quero cuidar, eu também quero cuidar. Eu não recebi, mas eu quero receber agora de um discipulador. E eu vou transmitir isso a alguém, eu vou passar isto para alguém, eu vou cuidar pelo menos de uma pessoa. Aqueles que têm mais tempo, mais condições, cuidam de 2, cuidam de 3, cuidam de 4, cuidam de 5 pessoas, né? Até o número que ela consiga, talvez 6, 7, 8, máximo 10. Jesus foi capaz de cuidar de 12, e um se perdeu, mas porque estava profetizado. A mentalidade de Caim. Infelizmente, nós precisamos nos livrar dessa mentalidade. Vez ou outra isso volta no nosso coração. Talvez você precise se libertar dessa mentalidade de Caim, porque a mente de Cristo ainda não está forte no seu coração, na sua mente. Vamos ler juntos? Perguntou, pois, o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Respondeu ele, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? Que mentalidade triste é essa de Caim, queridos? Ele tinha só um irmão. Ele era o irmão mais velho, era o irmão mais experiente, ele era o discipulador do seu irmão, ele tinha que cuidar do seu irmão, ele era o responsável por guardar o seu irmão, ele era o responsável pelo bem-estar do seu irmão, ele não tinha um monte de pessoas para cuidar. E, infelizmente, a gente sabe a história, que Caim ofereceu uma oferta para Deus, Abel outra, e Caim, o coração dele estava se afastando de Deus, o coração era mau, ele estava em pecado, e Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim estava sendo rejeitado por Deus por causa do seu coração que estava longe de Deus, a sua vida não estava certa com Deus, mas Deus aceitou Abel e a sua oferta. E aí, Caim derrubou o beiço, né? Ficou emburrado, ficou com inveja, ficou com ciúmes do irmão, e aí ele se revoltou, e Deus foi lá falar para ele, por que você está aí revoltado, meu filho? A sua oferta não foi aceita porque você está agindo mal. Conserta a sua vida que você e a sua oferta vai ser aceita. Mas ele não entendeu isso porque ele tinha a mentalidade de Caim. E a mentalidade de Caim, querido, é aquela, sou eu guarda do meu irmão. E a mentalidade de Caim é aquela que só pensa em si. A mentalidade de Caim é uma mentalidade egoísta. É aquela mentalidade que diz, eu não tenho responsabilidade com o meu irmão, não. Que o irmão está vindo na igreja, isso é problema do pastor. Ele ganha para isso, para cuidar das ovelhas. Isso é problema dos líderes de célula. Isso é problema da diretoria. Isso não é problema meu, não. Querido, está repreendido essa mentalidade em nome de Jesus, está repreendida. Isso é mentalidade diabólica, é mentalidade de Caim. Você é o guarda do seu irmão, sim. Você é responsável pelo seu irmão, sim. Deus colocou você para cuidar do seu irmão. E Deus vai chamar você às contas, como chamou Caim. Como é que está seu irmão? Como é que está a vida espiritual dele? Ele saiu da igreja e você não orou por ele, você não foi atrás, você não visitou. Querido, você lembra lá, Jesus fala que no último dia, ele vai lá no julgamento dizer, eu estive preso, você não me visitou, eu estava enfermo, né, e você não me visitou, eu estava nu, você não me vestiu, estava com fome e você não me deu comida, tinha sede e você não me deu água, eu estava nu e você não me vestiu. Como, Senhor, quando que o Senhor estava nessas condições e nós não fizemos isto? Quando você deixou de fazer a um destes pequeninos. Meus irmãos, teu irmão também. Não, Senhor, sou eu o responsável pelo meu irmão. Se ele está passando problema, é problema dele. Se ele está em dificuldade, é problema dele, não é problema meu, não. É do pastor, Senhor. O pastor não visitou, o pastor não cuidou.
Jesus fala, não, eu estou cobrando de você. Você era responsável pelo seu irmão. Você não visitou seu irmão, você não cuidou, você não vestiu, você não amou seu irmão. Então você tinha a mentalidade de Caim, você não tinha a mente de Cristo. E se você não tinha a minha mente, você não pertence a mim. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e preparado para o diabo e seus anjos. Querido, quem é de Cristo tem que ter a mente de Cristo. Quem é do diabo tem a mentalidade de Caim. Não se importa com o irmão, não ama o irmão, só pensa em si, né? Mentalidade de Caim é aquele que não vê o pecado debaixo do seu nariz. Jesus não tinha pecado, olha, a mente de Cristo não tem pecado e está preocupado em se santificar. Quem tem a mente de Cristo, o pecado está lá longe e ele já está com medo. Pastor Eibe fala que ele ficou uma vez aterrorizado, só em ser tentado, com medo de cair, com medo terrível. E ele foi correr, confessar ao seu discipulador isto. Então, pastor, o discipulador que se preocupa com as ovelhas, ele está preocupado com a sua vida. Eu tenho que andar em santidade, eu tenho que andar puro, a minha mente tem que estar pura, o meu coração tem que estar puro, porque tem vidas que dependem de mim, eu tenho que cuidar destas vidas, eu tenho que me santificar por elas. Mas a mentalidade de Caim é aquele que anda em pecado e não vê o pecado na sua vida. Pecado, ele não vê a trave, ele vê o cisco no olho do irmão, mas no olho dele tem uma trave imensa, e ele não vê. E ali, queridos, se você ler lá em Gênesis capítulo 4, você vai ver que Deus fala para Caim, olha, você tem que mudar, mas se você não mudar, o pecado está à porta. O pecado estava na porta de Caim, mas Caim não viu. Ele não vê o pecado. A mentalidade de Caim é uma mentalidade de ciúmes, de competição, de alguém que busca a glória para si, de alguém que pensa em si e não pensa no outro. Pensa em si, não pensa no outro. Queridos, nesta noite, diante de Deus, qual mente você tem? A mente de Cristo. Você está, Senhor, eu quero amar o meu irmão, eu quero cuidar do meu irmão, eu quero cuidar. Senhor, eu não posso cuidar de todo mundo que está aqui, porque nem o Senhor cuidou de tanta gente assim, mas eu posso cuidar de um, Pai. Dá um para eu cuidar, eu vou orar por essa pessoa, eu vou jejuar por ela, eu vou amar essa pessoa, eu vou me reunir com ela uma vez por semana e perguntar como é que está a vida dela, como é que ela está andando na área espiritual, na área familiar, no trabalho, como é que ela está na igreja, no tempo a sós com Deus, na sua devocional. Eu vou cuidar dessas áreas. Senhor, eu vou cuidar bem e não vou perder esse meu discípulo, em nome de Jesus. Ou você está com a mentalidade de Caim, eu já tenho problema demais, eu não estou dando conta nem da minha vida, eu estou cheio de problema, ainda vou cuidar de alguém? Não, aquela pessoa que se vire, ela que cuide da vida dela, eu vou cuidar da minha vida. Isso é mentalidade de Caim, querido, não é mentalidade do servo do Senhor que tem a mente de Cristo. Olha o resultado de alguém que tem a mente de Cristo. A mente de Cristo multiplica a vida. A mente de Cristo transforma. Os irmãos viram aqui os testemunhos do que tem acontecido com aqueles que têm a mente de Cristo. Quem se transforma num discipulador começa a ter a mente de Cristo. Porque na agenda dele, na oração dele, não é mais só ele, é o seu discípulo. Ele não se preocupa só com si, ele se preocupa com o bem-estar do seu discípulo. Né? Então, já mudou a mentalidade. E ele começa a multiplicar porque ele investe naquela vida, aquela vida cresce, aquela pessoa ali vai melhorar, aquela pessoa ela vai crescer na vida cristã, ela vai amadurecer e ela vai investir na vida de outros. Também, mente de Cristo transforma. A mente de Cristo protege. Mesmo quando Jesus estava para partir, ele ainda estava preocupado. O Espírito Santo ia ficar lá para tomar conta, mas ele está orando: Senhor, guarda na tua palavra, santifica na tua palavra, que eles sejam um. Jesus, até no último segundo que ele está indo embora, ele está preocupado com seus discípulos, ele está preocupado com o bem-estar.
Então, mente de Cristo multiplica, transforma, protege. Mentalidade de Caim mata, afasta de Deus, atrai maldição. A gente vê com Caim o que aconteceu. Caim matou o seu irmão Abel. Nós não matamos fisicamente os nossos irmãos, mas os matamos espiritualmente quando não cuidamos deles. Quando o nosso irmão está em pecado e a gente julga, aponta o dedo, mas não vai lá estender o braço para ajudar ele a se levantar, orar por ele. Nossos irmãos estão indo embora da igreja, saindo, suas famílias estão em dificuldades e a gente não ora, não jejua, não visita, não se preocupa com esses irmãos. Temos que cuidar bem, queridos. Mentalidade de Caim afasta de Deus. Caim foi afastado de Deus, atrai maldição. Caim foi amaldiçoado por conta disso. Mente de Cristo ou mentalidade de Caim? Eu quero ter a mente de Cristo. Queridos, eu ainda estou um pouquinho longe daquilo que é a mente de Cristo. Eu estou aprendendo, estou crescendo. Eu já pedi aos irmãos perdão, porque a igreja reflete em grande parte o seu pastor. E a nossa igreja precisa crescer muito em amor, eu preciso crescer em amor, mas eu já vi o norte, eu já sei para onde vou, é para lá que eu estou indo. Né? Nós não chegamos lá ainda, eu não vou fazer propaganda enganosa, que essa igreja já é uma igreja amorosa, que essa igreja, quem entrar por ali já vai ser cuidado pelos olhos da fé. Sim, já é uma igreja amorosa, já é uma igreja com mente de Cristo, já é uma igreja que não vai perder nenhum. Mas nós vamos crescer rumo a esta mentalidade, nós vamos crescer rumo a isso. Estamos aprendendo, estamos crescendo com os discipuladores, com o MDA, mas ainda não chegamos lá. Vamos chegar em nome de Jesus. E talvez você que ainda não tem um discipulador, é prova disso. Você ainda não está sendo cuidado, mas vai ser bem cuidado em nome de Jesus. Porque mesmo você não tendo um discipulador, nós já estamos orando por você. Os discipuladores estão orando pela igreja, por aqueles que não têm. Nós estamos dobrando os nossos joelhos aqui, segundas, quartas e sextas, orando pela sua vida. E buscando, Jesus orou por você. Aqui em João 17, Jesus orou por você. Eu quero terminar contando a história que, acho que eu já contei em outras ocasiões, do Gilson. O Gilson era uma pessoa que, ele era um profissional em se desviar. Ele vinha para a igreja, eu pensava, que bom, o Gilson se converteu, vai ficar firme. E aí o Gilson se desviava. Aí ele voltava de novo, o Gilson voltou, que bênção, agora ele vai ficar firme. E aí o Gilson se desviava. Aí o Gilson voltava de novo, agora vai. Eu dizia, vai nada, mais uma vez que ele voltou, a gente já está sabendo, ele vai se desviar. E aí o Gilson se desviava. Aí o Gilson veio, mais uma vez voltou e tomou aquela decisão firme com o Senhor, se batizou, e não, agora eu vou ficar firme. Todo mundo falou, agora o Gilson vai ficar firme. Aí o que aconteceu? Ele se desviou. Aí vieram falar para o pastor, o Gilson está lá bebendo, está lá se prostituindo, está lá no bar. Qual que é a mentalidade de Caim? Irmãos, esse Gilson não tem jeito mesmo não. Já fizemos tudo que a gente tinha que fazer, vamos cortar agora da igreja e ele que se arda lá, né, no inferno, porque não quer, paciência, a gente já fez, já visitou, já amou, já fez tudo, o Gilson não quer, então é problema dele. Não, o problema dele é a mentalidade de Caim. Mentalidade de Jesus é problema meu. O meu irmão é problema meu. Diga, o meu irmão é problema meu. Então não fale mal do Gilson, não. Vamos declarar vitória sobre a vida dele. Fica amando, fica orando. Vamos crer que ele vai voltar, né? Vamos orar por ele. Essa é a mentalidade de Cristo. A gente não pode perder o Gilson, não. Vamos! E aí, vai lá visitar o Gilson, o pessoal vai lá atrás dele, e aí o Gilson fica todo constrangido, não, eu vou voltar, quando é um dia o pastor está subindo a rua, para ir para uma célula, e ele, um outro irmão, e o irmão diz, olha lá quem vem ali, quem que é? É o Gilson, e ele vem acompanhado de um monte de mulheres, da vida, né, de prostitutas, e aí o pastor então fala, espera um pouquinho aí,
se adianta um pouco, adianta o passo, vai em direção ao Gilson e paz do Senhor, Gilson, irmão Gilson. Aí Gilson fica todo constrangido. Pastor, vem cá. Puxa o pastor de lado. Pastor, já sei, pastor, eu vou voltar. Tá bom, pastor, pode ir embora. Eu vou voltar para a igreja. E o Gilson voltou para a igreja. Né? E o pastor não desistiu dele, orando, ali cuidando, buscando, e ele voltou para a igreja, e ele ficou firme, e ele se casou, e hoje é um dos pastores ali naquela igreja, é um fiel servo do Senhor, já líderes de muitas células, multiplicou muitas células, ganhou muitas almas para Jesus e está cuidando de muitas almas, está cuidando bem de muitas vidas. É um homem de Deus transformado porque alguém usou a mente de Cristo para alcançar aquela pessoa lá, em nome de Jesus. Quantos Gilsons? Eu coloquei esse exemplo aqui que eu conheço, que é do pastor, mas não tem muitos outros, queridos. Muitos outros que não é do pastor não, que são dos líderes de célula lá, né? Porque com este pastor a igreja cresceu até cerca de 12 mil, 15 mil, perto dos 20 mil membros, mas quando esse pastor foi lá para Fortaleza, a igreja chegou a 61 mil membros, e não é por causa dos pastores, é por causa dos discipuladores. Eles têm mais de 30 mil MDAs nesta igreja. Sabe o que é isso? 30 mil duplas, onde um cuida bem do outro. E toda a igreja, você pergunta lá para cada um, vocês perdem alguém aqui na igreja? Fala, não, a gente não perde ninguém não. A gente ama, a gente fica amando, cuidando, né? Porque Jesus não perdeu nenhum, e nós não vamos perder nenhum em nome de Jesus. Nós vamos cuidar bem de todos. Fica em pé, querido. E repita comigo, pela fé, profeticamente, nós vamos, em nome de Jesus, cuidar bem de todos, porque como diz a Bíblia, nós temos a mente de Cristo. Amém, querido. Agora eu quero orar por você, para que você seja bem cuidado, para que Deus providencie um discípulo sobre a sua vida, para que Deus providencie também um discipulador sobre a sua vida, e que Deus providencie discípulos para você. Eu sei que eu já orei aqui por aqueles que gostariam de ser discipulados. Talvez você veio à frente e ainda não tem um discipulador, mas eu quero chamar você para vir de novo à frente. Mas de novo, pastor, de novo, exerça a fé. Agora você entende mais o que é o MDA, você compreendeu melhor. E eu quero chamar você, vem à frente em nome de Jesus. Eu quero ser bem cuidado, eu quero ter um discipulador sobre a minha vida. E eu quero convidar você que é discipulador e ainda não tem discípulos, ou que tem condições de ter mais de um discípulo, ou mais do que aqueles que você tem, e você quer, Senhor, me dar direção. Quem eu vou escolher, Pai? Quem eu tenho que cuidar bem? Vem à frente também, que eu quero orar com você em nome de Jesus. Vem à frente. Você quer ser bem cuidado? Não tem um discipulador ainda? Vem à frente. Você é discípulo, mas ainda não é discipulador. Quer que Deus coloque na sua vida um discípulo? Vem à frente. Você já tem discípulos, quer ter mais, quer a orientação de Deus? Vem à frente. Deus está dando a mentalidade, a mente de Cristo a esta igreja. E Ele quer usar você. Você é o corpo de Cristo. Deus vai usar a sua vida. Vem à frente. Podem vir aqui, ó. Venha mais para frente. Em nome de Jesus. Podem vir. Venha mais à frente. Isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Eu quero chamar a minha discípula aqui, a Patrícia. Sinal, hoje comemoramos 17 anos de casados. O troféu vai para ela, tá? Eu sempre pergunto para quem vai o troféu, né? O troféu com toda certeza vai para ela. Queridos, como eu sou abençoado por essa mulher de Deus que Ele colocou na minha vida. Eu sou muito feliz, eu sou muito abençoado. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa.
ela é uma pastora do meu coração também. Ela tem sido não só uma esposa, mas uma irmã, uma companheira, uma cúmplice, uma pastora do meu coração. E eu louvo a Deus por esses 17 anos, que é só o começo, em nome de Jesus. Amém, vamos orar. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Obrigada, ó Pai, nós Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que tem acontecido aqui em nosso meio, na nossa igreja, Senhor, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem trabalhado em nós, Senhor. O Senhor tem nos buscado, o Senhor tem nos chamado, ó Pai. O Senhor tem nos despertado, Senhor, a prestarmos mais atenção à Tua palavra, Senhor. Ó Pai, obrigada, Senhor, por essa visão que o Senhor tem nos dado, ó Pai, do discipulado 1 a 1, Senhor, porque a ordem Tua está na Tua palavra, Senhor. E quanto tempo, Senhor, nós lendo, nós estudando, Senhor, mas não tínhamos praticado isso na nossa vida como igreja, ó Pai. Mas pela Tua graça, o Senhor nos despertou, Senhor, sobre isso, ó Pai. E estamos trabalhando, Senhor, para que cada um possa ser cuidado, Senhor, para que cada um possa ser discipulado, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor, ó Pai, para que essa visão seja completa em nossa igreja, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para que possamos, Senhor, realmente ter a mente de Cristo, Senhor. Ó meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que possamos cuidar bem do nosso irmão, Senhor, que realmente possamos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, Senhor. Quanto tempo isso, Senhor, tem feito apenas sido lido em nosso meio, ó Pai, mas não tem sido praticado, Senhor. E agora, pela Tua graça, Senhor, queremos viver isso em nossas vidas, ó Pai, que realmente, Senhor, aquilo que acontece com meu irmão possa realmente, Senhor, fazer parte da minha vida, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, Senhor, nos dê condições, ó Pai, de cuidarmos um dos outros, Senhor, de amarmos, ó Pai, que em nome de Jesus, Senhor, não que nós vamos, ó Pai, estar cuidando do pecado, Senhor, isso não, ó Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos todos os pecados, Senhor, mas nós vamos cuidar, Senhor, do irmão que está pecando, Senhor. Ó Pai, nos dá, Senhor, a Tua visão, o Teu amor, ó Pai, para que possamos olhar com os Teus olhos, Senhor, para que o pecado, ó Pai, possa ser banido do nosso meio, Senhor, mas que as pessoas possam ser cuidadas, Senhor, para que em nome de Jesus, cada um possa caminhar em vitória, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor. Prepara, Senhor, um discipulador para cada irmão que ainda não está sendo discipulado, ó Pai. Toca, Senhor, desperta, Senhor. Mostra, Senhor, para cada um de nós aquelas pessoas, Senhor, que o Senhor deseja, ó Pai, que possamos discipular, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, trabalha em nosso meio, Senhor, e que realmente, ó Pai, cada um possa ser cuidado, Senhor. Este é o nosso sonho, este é o nosso projeto, e cremos, Senhor, que vai ser realidade na Tua igreja para a Tua glória, Senhor. Continua conosco, ó Pai, pois precisamos do Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Amém, Jesus. Dá uma salva de palmas, Senhor, bem forte. Deus merece toda a honra, toda a glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, a igreja que cresce porque tem um louvor bonito. A nossa igreja tem um louvor bonito, mas ela não vai crescer por isso. Tem igrejas que crescem porque tem um pastor bonito. O pastor dessa igreja é bonito, mas não vai crescer por causa disso. Porque tem um pastor que prega bem, porque tem um templo bonito. O nosso templo é bonito, mas ele não vai crescer por causa disso. A nossa igreja vai crescer porque ela tem a mente de Cristo, porque ela ama, ela vai cuidar bem de cada pessoa. A nossa igreja vai crescer porque ela é uma igreja de oração, de clamor, que crê na unção e no poder de Deus, em nome de Jesus. Por isso, enquanto estivermos cantando último cântico, a nossa igreja
ela crê no poder de Deus, crê no poder da oração. E nós queremos orar por você, pela sua vida, pela sua família. Querido, você está com problema, está triste, está desanimado, está achando que não tem solução. Você não vai sair daqui sem uma resposta, não. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. E Deus vai abrir um caminho, Deus vai abrir uma porta, Deus vai providenciar uma solução. Não porque eu estou dizendo, mas porque Deus disse na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. Deus vai responder. Deus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, sejam as vossas necessidades conhecidas diante de Deus pelas vossas petições. Deus diz: lançando sobre Ele, sobre o próprio Deus, todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Não importa se é grande ou pequeno o seu problema, está preocupando o seu coração, Deus se importa. Acabei de dizer a mentalidade de Jesus. Jesus se importa, Ele se importa com você, se importa com o seu problema. E nós vamos orar, e eu creio no poder da oração.
você, querido. Traga o seu problema. Deus se importa com ele. Deus se importa com você. Deus se importa com as suas dificuldades. Pode vir à frente. Deus se importa com as suas lutas. Deus se importa com as suas dores. E nós nos importamos também. Estamos aprendendo a nos importar. Estamos aprendendo a amar como Cristo amou, como Cristo se importou, a cuidar como Cristo cuidou. E é por isso que nós vamos orar por você neste momento. Colocar diante do Senhor a sua vida, os seus problemas, suas necessidades, em nome do Senhor Jesus, a glória do nosso Deus. Queridos, colocando em prática a mensagem desta noite, nós vamos fazer o seguinte: você está muito preocupado com o seu problema, que é grande, pequeno, não sei, mas olha essa pessoa que está do seu lado. Ele também tem um problema também, não tem? Então faz o seguinte: se importe agora com o problema do seu irmão. Ao invés de você pedir por você, peça por ele. E você vai estar com a mão sobre ele, ele vai se importar com o seu problema também. Assim nós vamos abençoar uns aos outros em nome de Jesus. Amém? Então vamos estar orando. Coloca a mão sobre alguém. Se alguém vai pôr a mão sobre você, comece já a orar por ele. Comece a clamar. Comece a pedir bênção de Deus sobre a vida dele, né? Ou em silêncio, ou pode orar em voz alta também, em nome de Jesus. Vai clamando, vai abençoar a vida do teu irmão aí, em nome de Jesus, né? Para a glória do nosso Deus. Vai colocando a vida do seu irmão diante do Senhor. Só a ti,